Naquela manhã fria, a pequena cidade de Santa Aurora despertava como sempre, apressada, indiferente e barulhenta. Pessoas cruzavam a praça central sem se olhar, presas às próprias preocupações. Perto de uma banca de frutas quase vazia, sentada no chão com um violino antigo abraçado ao peito, estava Lívia, uma menina de 12 anos, magra demais para a idade, com olhos grandes e cansados que carregavam mais histórias do que deveriam. O violino fora do pai, a única coisa que o tempo e a miséria não haviam conseguido lhe tirar. A fome apertava, mas o medo de pedir esmola era maior. Ela respirou fundo, aproximou-se do pequeno restaurante da praça e, com a voz baixa e trêmula, perguntou: "Posso tocar violino em troca de comida?" Por um segundo houve silêncio. Depois, vieram as risadas. Alguns clientes riram alto, outros sorriram com desprezo. O dono do lugar, seu Augusto, balançou a cabeça, achando graça daquela criança frágil com um instrumento maior que ela. Ninguém ali imaginava que, por trás daquela aparência simples, havia um talento raro, quase impossível de encontrar. Lívia sentiu o rosto queimar de vergonha, mas não chorou. Já aprendera cedo que o choro não enchia o estômago. Sem dizer mais nada, afastou-se alguns passos, apoiou o violino no ombro e fechou os olhos. Quando o arco tocou as cordas pela primeira vez, algo mudou no ar. A melodia que saiu daquele instrumento velho não era comum. Era profunda, limpa, cheia de emoção. Em poucos segundos, as conversas cessaram. As risadas morreram. As pessoas começaram a se virar, atraídas por uma música que parecia contar uma história de dor, esperança e coragem ao mesmo tempo. Lívia tocava como se cada nota fosse parte da sua própria alma. Quem ouvia sentia um aperto no peito, como se aquela música despertasse lembranças esquecidas. Entre os curiosos estava Helena, uma professora de música aposentada que passava pela praça por acaso. Assim que ouviu os primeiros acordes, parou imediatamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela reconheceu ali algo que só havia visto poucas vezes na vida: genialidade pura. Não era apenas técnica, era sentimento, era verdade. Helena aproximou-se devagar, com medo de quebrar aquele momento mágico. Quando a música terminou, o silêncio foi profundo, seguido por aplausos tímidos que rapidamente se tornaram fortes e emocionados. Muitos ali estavam constrangidos por terem rido antes. Seu Augusto saiu de trás do balcão sem dizer uma palavra, trazendo um prato cheio de comida quente. Entregou a Lívia com as mãos trêmulas. "Desculpa, menina, eu não sabia", murmurou. Lívia agradeceu com um sorriso tímido, mas seus olhos ainda carregavam desconfiança. A vida a ensinara a não confiar facilmente. Helena então se apresentou e perguntou, com cuidado, onde a menina aprendera a tocar daquele jeito. Lívia contou que o pai, Mateus, fora violinista de rua e lhe ensinara tudo antes de adoecer e partir. Desde então, ela tocava sozinha, sempre que a fome apertava mais do que o orgulho. Helena sentiu o coração apertar. Não era justo que um talento daqueles fosse desperdiçado pela pobreza. Nos dias seguintes, voltou à praça várias vezes para ouvir Lívia tocar. Levou cordas novas, partituras, e, principalmente, atenção. Aos poucos, ganhou a confiança da menina. Descobriu que Lívia não frequentava a escola havia meses e que muitas noites dormia sem jantar. Decidiu agir. Com a ajuda de antigos colegas e de um projeto cultural local, conseguiu uma bolsa de estudos para a menina em uma escola de música na cidade vizinha. Quando contou a novidade, Lívia não acreditou. Achou que era um sonho bom demais para ser real. Os meses passaram, e a menina que tocava por comida começou a se transformar. Seus dedos ganharam mais firmeza, sua postura mudou, e o olhar cansado deu lugar a um brilho novo. Nos palcos simples das apresentações escolares, Lívia encantava a todos. Professores diziam que ela aprendia mais rápido do que qualquer outro aluno. A música, que antes era apenas sobrevivência, tornou-se caminho. Em uma apresentação especial, alguém gravou um vídeo e postou na internet. Em poucos dias, a história da "menina do violino" se espalhou.
Pessoas se emocionavam não só com a música, mas com a trajetória. Algum tempo depois, Lívia voltou à Praça de Santa Aurora, mas não mais para pedir comida. Voltou para tocar em um pequeno evento organizado pela cidade. Entre o público estava seu Augusto, agora com os olhos cheios de orgulho, e muitas das pessoas que antes haviam rido. Quando o último acorde ecoou, os aplausos foram longos e sinceros. Lívia sorriu, lembrando-se daquele primeiro dia, da pergunta simples que mudara tudo. Eles riram, é verdade. Mas a música fez com que ouvissem. E, sem imaginar, naquele dia haviam testemunhado o início de um gênio. Praça de Santa Aurora nunca mais foi a mesma depois daquele dia. O som do violino de Lívia ficou gravado na memória da cidade, mas a vida não mudou da noite para o dia. Apesar das aulas na escola de música, a realidade ainda era dura. Havia dias em que Lívia caminhava quilômetros para estudar, com o estojo do violino gasto nas costas e o estômago vazio. Mesmo assim, ela não faltava. A música já não era apenas esperança, era promessa. Promessa de que a dor não teria a última palavra. Na escola, alguns alunos vinham de famílias ricas, com instrumentos caros e apoio constante. No começo, olhavam para Lívia com curiosidade e desconfiança. Ela falava pouco, evitava contato, mas quando tocava, o silêncio se impunha. Professores começaram a notar algo diferente. Não era só talento, era maturidade emocional, algo raro em alguém tão jovem. Dona Helena, sempre presente, acompanhava tudo de perto, como se tivesse reencontrado um propósito de vida ao proteger aquela menina. Certa tarde, a diretora da escola anunciou que um grande concurso estadual de música seria realizado em São Paulo, e apenas 2 alunos seriam escolhidos para representar a instituição. A notícia espalhou tensão pelos corredores. Para Lívia, aquilo parecia distante demais. Competir com músicos experientes soava impossível. Ainda assim, Helena insistiu para que ela se inscrevesse. Você não toca para vencer, disse ela, você toca para contar a sua história. Lívia aceitou, mas com medo. Medo de rir de novo. Medo de falhar. Os dias que antecederam a seleção foram intensos. Ensaios longos, dedos doloridos, noites sem dormir. Em alguns momentos, a insegurança quase venceu. Lívia lembrava das risadas no restaurante, das pessoas que não acreditaram nela. Mas então lembrava do pai, Mateus, e de como ele dizia que o violino fala quando o coração não aguenta mais. No dia da audição, entrou no palco tremendo. A plateia estava cheia, jurados sérios, olhares atentos. Quando o arco tocou as cordas, o mundo parou de novo. A música saiu firme, profunda, cheia de vida. Não havia medo ali, apenas verdade. O resultado veio no fim do dia. O nome de Lívia foi anunciado. Ela havia sido escolhida. Alguns alunos aplaudiram, outros ficaram em silêncio, surpresos. Pela primeira vez, Lívia sentiu algo novo, reconhecimento. A viagem para São Paulo foi a primeira da sua vida. Prédios altos, ruas movimentadas, tudo parecia um sonho distante. No concurso, competiu com jovens de todo o estado. Alguns já haviam se apresentado em grandes palcos. Lívia era a mais simples, mas quando tocou, conquistou algo mais valioso que um troféu: respeito. Ela não venceu o concurso, mas recebeu uma menção especial dos jurados. Um deles, Rafael Monteiro, maestro conhecido, aproximou-se após a apresentação. Disse poucas palavras, mas que mudaram tudo. Você nasceu para isso. Não desista. Com o apoio dele, surgiu a chance de uma bolsa ainda maior, em um conservatório renomado. Quando Lívia contou a Helena, as duas choraram juntas. Não era apenas uma vitória pessoal. Era a prova de que ninguém nasce pequeno demais para sonhar grande. Algum tempo depois, um documentário curto sobre jovens talentos foi exibido na televisão local. A história de Lívia chamou atenção. A menina que pediu comida em troca de música agora inspirava milhares de pessoas. Mensagens começaram a chegar, pessoas oferecendo ajuda, instrumentos, oportunidades. Mas Lívia não esqueceu de onde veio.
Sempre que podia, voltava a Santa Aurora. Tocava na mesma praça, não por necessidade, mas por gratidão. Tocava para as crianças que paravam para ouvir, com os olhos brilhando como os dela um dia foram. Em uma dessas tardes, uma menina se aproximou timidamente e perguntou se podia aprender a tocar também. Lívia sorriu, entregou o violino por alguns segundos e disse: "Nunca deixe ninguém rir do seu sonho." Naquele instante, ela entendeu que seu maior triunfo não era o palco, nem a fama que começava a surgir, mas a capacidade de mudar destinos com música. Um dia riram dela, hoje, o mundo escuta. E o violino continua falando.